Graça e paz no nome de Jesus, meus irmãos. Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, último livro da Bíblia, livro do Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, eu lerei os versos de 14 a 22. Carta à igreja em Laodiceia. Assim nos diz a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio, nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: eu sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente. E colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Pai amado, nós estamos diante da Tua palavra. Nós rogamos, nós te pedimos encarecidamente que o Senhor cative as nossas mentes e corações. De muitas formas, podemos vaguear em pensamentos, em distrações, que nos roubam a palavra de Deus. Mas pedimos ao Senhor que esta palavra, que a Tua palavra aberta, possa tocar corações, encorajando, animando, confrontando-nos com a Tua verdade, a Tua palavra. Essa é a nossa oração, Pai, e nós a fazemos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos diante de um dos livros mais desafiadores de toda a Sagrada Escritura, o livro de Apocalipse. Existem, obviamente, muitos desafios a nos aproximar deste livro. Muitos autores até evitam o livro de Apocalipse, dado as simbologias, as metáforas e tantas outras coisas que carregam este livro do início, desde o início até o seu fim. Mas nós precisamos entender que ele foi escrito com um propósito claro: fortalecer a igreja de Cristo na Ásia. O foco da revelação que João recebeu de Deus é comunicar como a igreja deve se comportar em meio a um mundo cheio de impiedade. Falando a respeito deste livro, Greg Beale, talvez o homem que mais estuda, o maior estudioso vivo
do livro de Apocalipse, ele assevera que os eventos no livro de Apocalipse lidam com situações da vida real, de cada igreja, em cada era, e não apenas a respeito das coisas que acontecerão no futuro. Porque Apocalipse, então, está lidando com a vida real, ele é similar às epístolas, às cartas paulinas, por exemplo, que são escritas para tratar um problema na vida da igreja, problemas pontuais, problemas às vezes graves. Assim como as epístolas de Pedro, também são epístolas pastorais. O caráter de epístola do livro é visto, portanto, quando nós podemos ler as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. Essas cartas são escritas com o propósito de confrontar aquilo que precisa ser confrontado, de encorajar crentes que, vivendo em um mundo cheio de tentações, cheio de provações, cheio de narrativas, cheio de perseguições, estão tentados a dar um passo atrás, a esfriarem-se em sua fé, Cada igreja, então, tratada no livro de Apocalipse, receberá um confronto e um encorajamento, de acordo com a condição de cada uma. Este período, então, estava a cada dia piorando. Os crentes precisavam estar cientes de que as coisas poderiam piorar mais ainda diante deles. Combinado a isto, ensinos heréticos e um declínio do fervor entre as igrejas da Ásia criavam um ambiente onde eles estavam começando a se deixar serem influenciados por narrativas, ideologias pagãs contra a palavra de Deus. Portanto, essa carta chama a estes crentes para permanecerem firmes diante das provações e tentações. A vitória deles está segura. O sangue do Cordeiro foi derramado. Cristo está ressurreto. E Ele mesmo, o Cristo ressurreto, é que se achega a João para que ele escreva esta carta. Que Cristo virá em breve derrotar definitivamente Satanás e os seus agentes, e o seu povo se alegrará em sua presença por toda a eternidade. Portanto, estamos diante de uma carta que é escrita para confrontar, para encorajar, para fortalecer os crentes tentados a esmorecer, a perder o seu fervor de servir e amar a Deus, Vamos ao texto que está diante de nós, olhando particularmente para o início do versículo 14, pois aqui Cristo envia uma carta. O texto diz: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve. Então todos nós temos que perceber algo. Aqui de início, é Cristo que está ditando uma carta a João, e essa carta deve ser lida na igreja em Laodiceia. Inicialmente nós podemos aprender a pessoalidade. Escrever uma carta a uma pessoa é algo pessoal. É algo que revela o caráter do nosso supremo pastor. Por exemplo, eu sei que estamos na era da tecnologia e nós recebemos e-mails, ou melhor, zaps. Poucas pessoas ainda preservam os e-mails, mas a coisa mais prática hoje é quando você manda uma mensagem de WhatsApp para alguma pessoa. Mas receber uma mensagem ou uma carta expressa uma particularidade, uma pessoalidade de um pastor que cuida das suas ovelhas,
e que trata cada igreja de uma forma particular. Esse pastor não escreve uma carta em termos gerais e diz, então leia as 7 igrejas da Ásia. Não. Ele está escrevendo uma carta particularmente para cada uma das igrejas, demonstrando este trato pastoral, este amor, este cuidado, ao enviar cartas particularmente para tratar problemas particulares na vida de cada uma das igrejas. Portanto, o remetente da carta está trazendo encorajamento, está trazendo confronto, exortação e também promessas. Lamentavelmente, ao lermos a carta à igreja de Laodiceia, percebemos que ela não recebe absolutamente nenhum elogio. Nenhum elogio. Mas o versículo de número 14, ele se segue. E nós podemos ler estas coisas, diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eis o remetente. E ele se identifica. Ele é o Amém. Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Ele é o princípio da criação de Deus. Jesus se autodenomina inicialmente de o Amém, que é o equivalente hebraico a fiel e verdadeiro. Só existe um lugar em toda a Escritura onde Deus se autodenomina de o Amém. E este texto está no profeta Isaías, no capítulo 65, verso 16, que nos diz: de sorte que aquele que se abençoar na terra, pelo Deus da verdade, e a expressão aqui é o Deus do Amém, é que se abençoará. E a bênção do Senhor do Amém é o novo céu e a nova terra, onde Cristo, sua ressurreição, é o primeiro. Cristo se autodenomina o Deus fiel e verdadeiro, ou o Amém. Ele é também o princípio da criação de Deus. Essa expressão se remete ao que João mencionou no capítulo 1 de Apocalipse, verso 5, o primogênito de entre os mortos. Paulo, escrevendo aos Colossenses, nos explica este termo, o primeiro ou o princípio da criação de Deus. E a ideia aqui, queridos, é que Cristo assume primariamente a vida glorificada que um dia a igreja, os crentes, aqueles alcançados por essa mensagem viverão. Ele é o primeiro da nova criação de Deus. Ele morreu, ele ressuscitou e ele está vivo num corpo glorificado e adaptado para viver toda a eternidade. Cristo, portanto, inicialmente está se identificando. Ele é o Amém. Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Ele é o princípio da criação de Deus. Isto transmite ou expressa a autoridade com que ele escreve a carta à sua igreja em Laodiceia. Mas ele não simplesmente se autodenomina, mas ele conhece o coração. Não é isso que o texto nos diz na sequência? O verso de número 15 diz: conheço as tuas obras, que nem é frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Deus conhece o coração dos seus filhos. Ele demonstra este conhecimento detalhado do estado de cada igreja.
Não podemos esconder ou nos esconder do Senhor. A cidade de Laodiceia, queridos, fazia fronteira com duas cidades. Para entendermos claramente esta linguagem utilizada aqui e descrita no versículo de número 15 da carta a Laodiceia. Mas o que vem a ser isto, porque não és nem quente e nem frio, mas és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. A cidade de Laodiceia fazia fronteira com duas cidades, Hierápolis e Colossos. Hierápolis tinha fontes de águas térmicas, com efeitos medicinais. Colossenses possuía águas frias, gélidas, que também eram vistas como medicinais e saudáveis. Por isso, Laodiceia, que não tinha água potável, construiu um sistema de aquedutos, de canos, que transportava a água dessas cidades para a cidade de Laodiceia. Mas essa água chegava suja, e ela não era nem quente e nem fria. Ela era morna, com quase nenhum proveito, senão para vomitá-la da boca. Cristo aqui está usando uma figura chocante das águas da região para fazer ou para transmitir uma mensagem simples. O ponto aqui é criar um paralelo entre as águas de Laodiceia, águas mornas, com pouco proveito, e a vida espiritual da sua igreja em Laodiceia. Para revelar a natureza ou o estado espiritual da igreja, de um Deus que conhece o coração. Porque essa igreja, ela estava indiferente diante da cidade. Uma igreja irrelevante. Uma igreja que não estava impactando a sua sociedade. Quem deras fosses como as águas de Hierápolis, quentes, térmicas. Vocês serviriam para alguma coisa. Quem dera vocês fossem como as águas de Colossos, geladas, frias. Mas porque vocês não são nem quentes, nem frios, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Mesmo que esta expressão utilizada aqui seja uma expressão forte, chocante, existe aqui um tom de um pastor que está exortando, confrontando a sua igreja, confrontando os seus filhos, aguardando ou chamando-os a um verdadeiro arrependimento, a uma nova vida, a uma nova postura. Notem o termo, a ponto de. O termo, a linguagem não diz, eu vou vomitar você, de qualquer forma. Mas o termo diz, estou a ponto de. Existe aqui algo que vem do coração deste supremo pastor, Cristo, à sua igreja, chamando-a ao arrependimento. Mas mesmo diante da sua expressão ou da revelação do estado da igreja, Cristo conhece o coração dela, e o estado de indiferença, o estado como ela se encontrava, de não reconhecer o seu real estado. Pelo contrário, o versículo 17 nos diz, pois dizes, sou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu.
Cristo conhece profundamente o coração de cada crente naquela igreja. Ele não vê o exterior somente, ele vê o coração. Aqueles crentes estavam na igreja, mas os seus corações estavam distantes de Deus. E o que Laodiceia diz a respeito de si mesma: eu sou rica, eu sou autossuficiente, eu não preciso de ninguém. Não é isso que o texto nos revela? Entendamos o contexto destas declarações da igreja em Laodiceia. Laodiceia era uma cidade que havia prosperado em parcerias comerciais com outras cidades. Por exemplo, eles possuíam uma produção têxtil que era extremamente famosa. A produção de lã negra em Laodiceia a colocou numa posição de destaque em termos econômicos e comerciais. Mas Laodiceia sediava, além disso, uma famosa escola de medicina da região. Uma escola que desenvolvia estudos na área de oftalmologia, desenvolvendo colírios para tratar problemas de visão. Laodiceia também possuía um sistema comercial e bancário naquela época. Sim, ela era uma cidade próspera, com produção têxtil, com uma famosa escola de medicina, com um sistema comercial. Depois do terremoto do ano 70, o Império Romano estendeu a mão para a reconstrução da cidade, e eles simplesmente disseram: nós não precisamos, nós temos bastante dinheiro por si mesmos para reconstruir a nossa cidade. Somos ricos, autossuficientes. Isso era que era visto pelo lado de fora, mas Cristo conhece o coração. E Ele diz: tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Esta é a realidade, ou o real estado da igreja em Laodiceia. Cristo estava revelando aqui um caráter idolátrico da relação da igreja com suas posses, com o seu poder econômico, com a sua autossuficiência. O Antigo Testamento nos aconselha a respeito do potencial perigo das riquezas ao consumir os olhos dos homens e desviá-los e tentá-los para que eles se entendam autossuficientes. O pecado cega o entendimento do homem. Este é o estado da igreja. O Senhor da igreja, Cristo, conhece o coração. Ele não olha somente o exterior, mas Ele conhece o coração de cada uma das suas ovelhas. Mas Cristo, Ele não simplesmente remete ou envia uma carta de forma pessoal e pastoral. Ele não simplesmente traz ou revela o estado real da vida espiritual daqueles crentes em Laodiceia. Cristo aconselha a sua igreja. Ele é um maravilhoso conselheiro. Eis aqui há um movimento de transição nesta carta. Essa primeira parte podemos reconhecer que é uma parte extremamente direta e dura. É uma palavra de confronto para que os crentes naquela igreja reconheçam o estado da sua necessidade espiritual diante de Deus. Mas o verso 18 começa com um conselho. E o conselho do Supremo Pastor é: aconselho-te, verso 18, que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eis aí o conselho
do Supremo Pastor a esta igreja em Laodiceia. Eis aqui há um reverberar de uma palavra que o Senhor mesmo deu a Isaías no capítulo 55, verso 1. E vocês que não têm dinheiro, venham e comprem de mim. Venham e comprem de mim. Esta é a mensagem. Este é o conselho do Senhor à sua igreja em Laodiceia. E a primeira coisa que eles devem comprar é ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Uma expressão bíblica com o significado de pureza. Eis aqui a expressão da graça de Deus. Não é com o poder financeiro de Laodiceia que ela alcançará ou conquistará de Deus alguma coisa, mas é apenas pela graça de Deus que nos tornamos ricos da sua graça. Comprem ouro refinado pelo fogo, sem dinheiro, porque esta é uma bênção que desce do Pai das luzes. Comprem vestiduras brancas, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente. A nudez no Antigo Testamento, desde a queda, desde a rebelião dos nossos primeiros pais, significam culpa moral. Culpa moral diante de Deus. Eis aqui o conselheiro, o maravilhoso conselheiro, aconselhando os seus a comprarem vestiduras brancas, para que a vergonha e a culpa deles fosse coberta, fosse perdoada. Comprem também colírio, para ungir os olhos, a fim de que vocês possam ver. Existia na igreja em Laodiceia uma estrutura de auto-engano. E não há coisa mais bizarra do que alguém achar que não precisa de ajuda. Alguém achar que está muito bem na vida, muito obrigado, eu não preciso da sua ajuda. E é por isso que ele aconselha: comprem de mim colírio para ungir os seus olhos, porque vocês não estão enxergando aquilo que está diante de vocês, a sua real necessidade, o seu real estado diante de mim. Percebam que o Senhor, o maravilhoso conselheiro, toca em 3 aspectos daquilo que nós acabamos de ouvir. A riqueza de Laodiceia. E aí ele fala do ouro refinado pelo fogo, que deve ser comprado sem dinheiro. As produções têxteis da cidade. E ele diz: comprem vestiduras brancas de mim, para cobrir a culpa do pecado de vocês. E ele fala: comprem colírio, referindo-se aos estudos e pesquisas e produção de estudos na área da oftalmologia, para que eles possam enxergar as coisas espirituais que não estavam enxergando. Comprem de mim. De quem? De Cristo. De Cristo. Comprem sem dinheiro. Somente assim a pobreza espiritual, a nudez da sua culpa e a cegueira espiritual serão tratadas na vida desta igreja. Cristo envia uma carta à sua igreja. Cristo conhece o coração da sua igreja. Cristo aconselha a sua igreja. Mas finalmente Cristo demonstra o seu amor à sua igreja. Os versos 19 e 20 nos falam a respeito disso, quando ele diz: eu repreendo e disciplino aqueles que amam. Queridos, há aqui uma frase bem direta e bem clara. Se Deus é Pai
E Ele ama a sua igreja. E Ele ama os seus filhos. Ele os repreende. Ele os disciplina. Porque se não somos disciplinados, o estado é mais grave ainda. Deus não tem compromisso com aqueles que não são seus filhos, ou o rebanho do seu pastoreio. E é por isso que Ele diz diretamente e claramente, de uma forma enfática: eu repreendo a todos o quanto amo, eu disciplino e repreendo a todos aqueles que eu amo. Cristo não desistiu deles. Ele vai ao encontro dos seus e bate a porta para que o relacionamento seja restaurado. Ele não somente ama, mas Ele quer comunhão. Ele chama ao arrependimento uma igreja que está sem fervor, uma igreja que está indiferente, uma igreja que acha que está bem, pelos sinais visíveis da evidência de sua prosperidade, mas eles não estão. Ele vai ao encontro dos seus. Vai ao encontro dos seus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. É interessante que esse versículo é muitas vezes utilizado na evangelização. Mas esse versículo está sendo utilizado para chamar uma igreja ao arrependimento. Uma igreja que perdeu a comunhão com Cristo. Uma igreja que está distante, que não tem mais intimidade com o seu Senhor. Por isso que Ele vai ao encontro deles, como um movimento de sua graça, do seu amor. Ele diz: eis que estou à porta e bato. O Senhor quer comunhão, o Senhor quer reconciliação com os seus. Queridos, nós olhamos para a Escritura Sagrada e desde o Éden, nós podemos ver um Deus que vai ao encontro do pecador. Quando Adão peca ali no jardim do Éden, é o Senhor que vai ao encontro dele. E várias histórias e episódios onde o povo de Deus falhou, onde o povo de Deus resvalou e se desviou da sua palavra, nós podemos ler continuamente um Deus que persegue os seus com a sua graça, com a sua misericórdia, mesmo quando Ele vai ao encontro dos seus para repreendê-los, para admoestá-los, para discipliná-los. Nós lemos no início do nosso culto um dos trechos que pessoalmente eu acho uma das mais belas declarações de amor de Deus para com o seu povo, quando Ele diz em Oséias: quando Israel era menino eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença, sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às margens de escultura, às imagens de escultura. Todavia eu ensinei a andar Efraim, tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Deus assume a figura de um pai que vai ao encontro do seu filho. Ao encontro do seu filho. Queridos, mesmo que esse trecho desta carta à igreja de Laodiceia seja um chamado ao arrependimento e à comunhão, ela é uma palavra que pode alcançar aqueles que ainda não entenderam o Evangelho, ou aqueles que reconhecem que mesmo estando dentro da igreja, estão longe de Deus. Longe de Deus. Nela, todos os elementos do Evangelho, a saber, o chamado a reconhecer o seu próprio estado de pecado,
de afastamento, de indiferença, de rebelião. E a oportunidade a se arrepender e a voltar para Deus estão presentes. Estão presentes. Se você não tem certeza daquilo que Cristo é na sua vida, você tem a oportunidade de crer no Evangelho nesta noite, onde quer que você esteja. O texto nos chama a atenção para o fato dos perigos do auto-engano, dos perigos da morbidez, da indiferença espiritual. Você pode estar na igreja há um mês, ou há décadas. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o coração desses crentes lá em Laodiceia, e é por isso que Ele escreve essa carta. Deus conhece o estado espiritual da tua vida, E eu falo isso porque nós temos uma tendência ao comodismo, ou a entrar no automático do sistema religioso e espiritual. Mas nós precisamos constantemente confrontar o nosso próprio coração e avaliar como eu estou diante de Deus, como está o meu coração diante de Deus. Se eu estou indiferente, se chorar pelos meus pecados não faz mais parte da minha vida. Se estar na igreja é simplesmente um movimento religioso, automático, frio, indiferente. E se estamos nesse estado nesta noite, o Senhor nos chama, cada um de nós, ao arrependimento. Ao arrependimento. Não se engane. Deus conhece o teu coração profundamente. Estamos rodeados de muitas tentações neste mundo. Somos tentados a viver de uma forma autônoma, autossuficiente a toda hora. Mas Deus conhece a nossa condição espiritual. Diante disso, nós podemos reconhecer que muitas vezes não conseguimos sozinhos e precisamos de outras pessoas em nossas vidas que nos encoraje, nos confronte, que falem palavras de Deus em nossas vidas. O Senhor promete algo no texto que nós acabamos de ler. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Esta é a promessa do Senhor àqueles que perseveram até o fim. Aqueles que perseveram até o fim. Quem tem ouvidos, ouça as palavras que o Espírito diz à igreja. Que Deus nos abençoe. Vamos cantar um hino, queridos, nesse instante. Eu gostaria que você cantasse este hino com uma atitude de um coração quebrantado diante de Deus. Eu não conheço o teu coração, mas Cristo conhece o teu coração. O Senhor sabe se você está presente nessa noite aqui, simplesmente de corpo presente, mas se o seu coração está distante dele. Esta é uma oportunidade de colocar o teu coração diante do Senhor e dizer: Senhor, dá-me colírio, vestiduras brancas e ouro refinado. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.